Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Hoje nós iremos falar sobre aqueles que anunciam a mensagem das boas novas do reino de Deus. São aquelas pessoas que cumprem como chamado e a ordem de Jesus deixada pelos seus discípulos, dizendo: ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Como diz lá em Mateus no capítulo 28, no verso 19 e 20, que diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E muitos desses pregadores que anunciam a mensagem das boas novas estão vivendo no anonimato, longe dos olhares de boa parte dos irmãos da igreja, mas eles estão lá servindo a Deus, levando a mensagem de esperança e de arrependimento, seja nas ruas, nas praças, nos hospitais, nos presídios ou até mesmo em ponto de ônibus. Eles estão lá pregando a mensagem de Deus, falando que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, trazendo uma mensagem de Deus para o coração daqueles que estão feridos, angustiados e aprisionados pelo pecado, dizendo que Jesus é o único intermediário entre Deus e o homem, que por meio da graça de Jesus nós podemos nos reconciliar novamente com Deus e ter comunhão com o Pai Celestial. E muitas dessas pessoas que estão na rua pregando a mensagem do Evangelho, eles são escarnecidos, perseguidos, caluniados, difamados por todos os lados, xingados por aqueles que odeiam a mensagem da salvação, que odeiam Cristo e a mensagem do Evangelho. São pessoas militantes que querem de todas as maneiras apagar o valor e os princípios da palavra de Deus, mas eles estão lá pregando corajosamente a mensagem do Evangelho, dizendo que Jesus cura, batiza, prepara o homem para morar no céu. E ainda dá tempo para se converter e se arrepender dos seus pecados. E que Jesus está de braços abertos, com amor, com bondade, com misericórdia e compaixão, disposto a receber este pecador, transformar a vida dele e preparar ele para morar no céu. Essas pessoas, apesar de serem perseguidas, caluniadas, difamadas, xingadas por muitos que odeiam a mensagem, eles estão lá contentes por pregar a palavra de Deus, por anunciar o Evangelho, as boas novas do reino de Deus, e se alegra ainda mais quando alguém aceita Jesus, quando a mensagem que ele está pregando entra no coração das pessoas e elas entregam a sua vida a Cristo. E assim como Paulo, tirando a sua inspiração através do livro de Isaías, no capítulo 52, no verso 7, Paulo vai dizer o seguinte no capítulo 10, no verso número 15 de Romanos: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Esses mensageiros das boas novas do Evangelho de Cristo estão lá anunciando a mensagem de fé, esperança, de arrependimento, pregando o Evangelho, anunciando a Jesus, dizendo que Jesus ele é a vida, a luz daqueles que estão nas trevas, que ele é a fonte da água da vida, que ele é o Cristo, o Salvador da humanidade, que por meio desta mensagem as pessoas possam se render e se converter de todo o coração ao Senhor, se voltando para Deus, se arrependendo dos seus pecados. Essas pessoas que pregam o Evangelho estão lá visitando famílias, orando por enfermos, expulsando demônios, estão lá anunciando a Cristo como a solução para os problemas dessas pessoas, declarando que Jesus ele é a paz que o mundo não oferece, que ele é a luz do mundo, que ele é o pão da vida, ele é a fonte da água que nós possamos beber e nós não teremos mais sede das coisas do mundo.
Pessoas que estão no meio da comunidade, que conhecem as pessoas, sabe as necessidades que elas têm, estão lá pregando domingo a domingo, através do grupo de evangelismo, através de uma obra missionária. Elas sabem o que aquele povo está precisando de Jesus e elas vão lá entregar a mensagem das boas novas. Essas pessoas que não têm um conhecimento teológico tão profundo, mas que têm amor pelas almas, que se dedica, que se esforça, que se coloca como instrumento de Deus para resgatar as pessoas que estão presas no pecado, que estão acorrentadas por um espírito maligno, que estão lá para abrir os olhos dessas pessoas através da mensagem do Evangelho, verdadeiramente se apresenta como soldados, guerreiras na fé, estão dispostas a lutar por uma alma, por uma vida, para resgatar ela do poder do pecado, das algemas do inimigo, fazendo com que essas pessoas retornem para os braços do Pai, para a presença de Deus. Ela não tem tanto conhecimento teológico, mas ela tem amor para enfrentar o inferno, as potestades, o maligno, para ver aquela pessoa liberta, transformada, restaurada pelo Espírito Santo de Deus e ver ela dentro da igreja, adorando e servindo a Deus, fazendo com que estas pessoas, através do testemunho delas, possam também impactar outras vidas. São essas pessoas que gastam tempo orando por uma pessoa, por uma família que está lá visitando, convidando para ir para a igreja, porque a vontade que ela tem é de que Deus venha também fazer a obra na vida das outras pessoas da mesma forma que um dia Deus fez na vida delas. E é por isso que elas estão lá constantemente visitando, orando, convidando, e ela se alegra quando aquela pessoa que foi para a igreja levantou sua mão, foi lá na frente e aceitou o apelo do pregador e se rendeu à presença do Espírito Santo, entregou a sua vida a Cristo e agora tem uma nova vida em Cristo Jesus. Aquela pessoa que a evangelizou, que a convidou para a igreja, também se alegra porque está vendo a obra de Deus sendo feita na vida dessas pessoas. Ela sabe o que Deus fez pela vida delas, sabe o tempo que ela gastou orando, o tempo que ela esteve lá pregando, falando de Jesus para elas, convidando para a igreja, assim como o apóstolo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso de número 6, que diz: eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu crescimento. Ela se alegra porque ela sabe o tempo que ela gastou no reino de Deus, semeando a palavra no coração dessas pessoas, falando do amor de Deus, orando para que Deus viesse libertar, transformar, trazer ela para a igreja, tocar no coração delas. Somente aqueles que têm amor pelas almas, que amam falar de Jesus e que tem essa sede, essa paixão para anunciar o evangelho do Senhor, sabe a alegria que é quando uma alma se converte a Deus. O pregador se alegra por ver aquela pessoa indo até o altar para entregar a sua vida a Cristo. Mas mais do que o pregador, eu tenho a convicção de que aquela pessoa que convidou, aquela pessoa que orou, aquela pessoa que pregou para ela e trouxe para a igreja, se alegrará ainda mais por ver aquela pessoa entregando a sua vida a Jesus. Pessoas que pregam o evangelho de Jesus, o amor de Deus para as pessoas, a comunidade, o povo respeita eles porque sabem que eles não estão ali na rua pregando uma igreja, não estão pregando a religiosidade, elas estão ali representando a igreja do Senhor, o evangelho de Deus, como o próprio apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso de número 20, que diz o seguinte: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Essas pessoas que pregam o evangelho de Cristo são representantes de Deus.
São por meio da mensagem que prega, como se dissesse: se reconcilie com Deus, se arrependa do seu pecado, se volte para Deus. Nós, por meio da mensagem que nós pregamos do Evangelho de Jesus, nós estamos declarando, fazendo um apelo para que essas pessoas venham se converter dos seus pecados, abandonar o caminho tortuoso e se voltar de todo o coração para o Senhor, porque esta é a vontade de Deus por meio da graça, que o homem se volte para Ele de todo o coração e se arrependa dos seus pecados e dos seus caminhos tortuosos. Então essas pessoas estão lá anunciando o Evangelho, pregando a verdade, pessoas que estão comprometidas com a verdade do Evangelho, pessoas que estão lá para representar a Cristo e a obra da redenção por meio do sacrifício de Jesus. Essas pessoas que, movidas pela fé e do amor às almas, elas estão lá anunciando o Evangelho de Cristo. Queira as pessoas ou não, vai sempre existir alguém anunciando o Evangelho de arrependimento, de que as pessoas precisam se voltar para Deus. Por isso eu quero incentivar você a falar do amor de Deus, falar do que Deus fez na sua vida, como Deus mudou a tua história, de como Ele entrou na tua vida e você teve paz, como através de Cristo você teve comunhão com Deus. Falar da obra de Deus em sua vida. Quero encorajar você a participar de um grupo de evangelismo da sua igreja e seja humilde para aprender com pessoas mais experientes. Ore, leia a palavra de Deus e anuncie essa mensagem, porque você é um bem-aventurado e Deus escolheu você para anunciar as boas novas do reino de Deus. Amém? Se você gostou dessa palavra, eu peço para que você deixe o like e não esqueça de seguir o nosso perfil. Coloca aí nos comentários, pessoal, qual é o nome do grupo de evangelismo da sua igreja e se você participa deste grupo, e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.